O exemplo e o testemunho dos primeiros cristãos geralmente provocam entusiasmo e suscitam em muitos o desejo de acolher e converter-se à fé cristã, colocando-se a serviço do Evangelho na prática da justiça, da misericórdia e do amor ao próximo. A coragem e a determinação dos primeiros santos e santas da Igreja, quase todos martirizados, atestam a credibilidade, a força e a beleza da boa nova de Jesus. Entre eles está Sebastião, que foi duplamente martirizado por, em contexto de forte perseguição, assumir publicamente adesão à fé cristã. Mas quem foi esse santo, considerado pelos devotos protetor contra a peste, a fome e a guerra, e o grande padroeiro da cidade do Rio de Janeiro e de tantas outras cidades? Sebastião nasceu na França, na cidade de Narbona, no ano de 256 depois de Cristo. Ainda pequeno, sua família mudou-se para Milão, na Itália, onde cresceu sendo educado a partir de princípios centrais do cristianismo, tais como justiça, honestidade, coragem, fraternidade e dignidade da vida. Acredita-se que Sebastião optou por seguir a carreira militar de seu pai. Alistou-se no serviço militar de Roma e chegou a chefiar a guarda pretoriana e a guarda pessoal do imperador. Nessa época, o imperador era Diocleciano e, como seus antecessores, perseguia os cristãos por os considerar inimigos do império. Secretamente, e valendo-se de seu alto posto militar, Sebastião fazia visitas frequentes aos cristãos que se encontravam presos, levando a eles alimentos, palavras de consolo e esperança na salvação e na ressurreição. Estes aguardavam a vez de serem jogados nas arenas do Coliseu e de serem devorados por feras ou mortos por intrépidos gladiadores para o deleite das massas ávidas por diversão. Sebastião ajudava os prisioneiros a enfrentar com coragem o martírio que os aguardava. Nesse contexto, decide interiormente que, se um dia fosse colocado à prova, daria, sem titubear, a sua vida pela fé cristã. A fama de benfeitor dos cristãos presos se espalhou, até que um dia alguém o denunciou ao imperador. Todos sabiam que Diocleciano não só expulsava os cristãos de seu exército, mas os perseguia de forma cruel. Diante da delação, o imperador, por gostar muito de Sebastião, dá a ele a oportunidade de renunciar publicamente à fé cristã. Mesmo sob ameaça, Sebastião não renega sua fé. Foi então condenado à morte sem direito à apelação. Diocleciano deu ordem a seus soldados para o alvejarem com flechas e depois o deixarem sangrar até a morte. A imagem popularmente conhecida desse santo vem dessa execução. Ele amarrado a um tronco e com o corpo perfurado por flechas. Mas poucos sabem que esta ainda não era a hora de sua morte. À noite, algumas mulheres foram ao lugar da execução para tirar o corpo e, conforme o costume dos primeiros cristãos, dar sepultura a Sebastião. Para espanto de todas, perceberam que ele ainda estava vivo. Elas então o levaram e cuidaram de suas feridas. Sebastião já não temia mais os que matam o corpo. E uma vez restabelecido, agora de forma pública e determinada, passa a testemunhar e anunciar a beleza da fé cristã. Nesse ínterim, por volta do ano 287, e com 30 anos de idade, toma a decisão de apresentar-se ao próprio imperador e pedir que parasse imediatamente a perseguição aos cristãos. Enraivecido por tamanha ousadia, decreta que Sebastião seja espancado até a morte e seu corpo jogado às escondidas nos esgotos de Roma, para que não tivesse sepultura e nem fosse venerado como mártir pelos cristãos. Acontece que, ao jogarem o seu corpo numa vala de esgoto, não percebem que o cadáver fica pendurado por um gancho. Uma mulher chamada Luciana
mais tarde canonizada como Santa Luciana, teve um sonho com Sebastião que a indicava o local onde seu corpo se encontrava. No dia seguinte, bem cedo, foi até lá e, de fato, encontrou, resgatou e sepultou nas catacumbas de São Calixto, que depois também passaram a levar o seu nome. Tempos depois, em Roma, foi construída uma basílica para abrigar os restos mortais de Sebastião, onde se encontram até hoje. Nessa época, Roma estava sendo assolada por uma terrível peste. Conta-se que a epidemia simplesmente desapareceu a partir do translado das relíquias do mártir, que passou a ser venerado como santo padroeiro contra a peste, a fome e a guerra. Corajoso e glorioso mártir da fé cristã, soldado de Jesus Cristo e exemplo de cristão, reconhecido por seus devotos e devotas como poderoso protetor contra a peste, a fome e a guerra, intercedas junto de Deus. Nós te pedimos por nossas comunidades e famílias, pois desejamos saúde física e espiritual para cultivar a tua sabedoria, determinação e coragem, para que um dia alcancemos todos a graça de participar da mesma glória que agora já desfrutas na comunhão com Deus e com todos os seus santos e santas. Amém.